Você já se perguntou se tudo o que sabemos sobre o Antigo Egito é realmente verdade? Não se trata apenas de faraós e pirâmides monumentais. Por trás dos mistérios arqueológicos está um fato quase inacreditável que desafia qualquer lógica moderna. Em vez de mumificar só seus governantes, os egípcios mumificaram cerca de 70 milhões de animais. Isso mesmo, milhões de gatos, crocodilos, pássaros e até besouros foram preservados com o mesmo cuidado dedicado aos reis. E sinceramente, quando imaginamos o trabalho e dinheiro necessários para eternizar tantas criaturas, não dá para evitar pensar que crença poderosa movia um povo inteiro a dedicar suas vidas a isso. O que será que eles acreditavam tão profundamente ao ponto de transformar a morte desses animais numa tradição tão grandiosa e persistente? Fique comigo, porque ao entender o verdadeiro motivo dessa prática, você vai enxergar o Antigo Egito de um jeito absolutamente novo. Número 1. A indústria de animais sagrados era o maior negócio do Egito. Isso é o que não te ensinam na aula de história. A mumificação animal não era apenas uma prática religiosa, era a indústria mais lucrativa do Antigo Egito. Imagine caminhar pelas ruas da antiga Mênfis ou Tebas, e em vez de ver lojas modernas, você encontraria oficinas massivas de mumificação animal operando 24 horas por dia. Estes não eram pequenos negócios familiares, eram operações em escala industrial empregando milhares de trabalhadores. Sacerdotes, embalsamadores, tecelões de linho, mineradores de sal natron e manipuladores especializados de animais, todos dependiam deste comércio próspero. A escala era alucinante. Evidências arqueológicas sugerem que apenas em Tuna el-Jebel, mais de 4 milhões de aves ibis foram mumificadas e enterradas em catacumbas subterrâneas. Esse é apenas um local para um tipo de animal. O impacto econômico era tão massivo que cidades inteiras construíram suas economias em torno da mumificação animal, criando um complexo religioso industrial que durou mais de 1000 anos. Número 2. Eles tinham fazendas de animais sagrados que fariam fazendas industriais modernas parecerem pequenas. É aqui que fica verdadeiramente insano. Os egípcios não apenas mumificavam animais selvagens que encontravam, eles criaram as primeiras operações de criação de animais em larga escala especificamente para mumificação. Imagine isso! Instalações massivas de reprodução se estendendo por todo o delta do Nilo, abrigando milhões de aves, ibis, gatos, cães, crocodilos e até touros. Estas não eram fazendas para comida, eram fazendas para a morte. Os animais eram criados, alimentados e então sistematicamente mortos em idades específicas para serem mumificados. Tomografias recentes de múmias animais revelaram algo chocante. Muitas dessas criaturas foram mortas como bebês ou juvenis, sugerindo que nunca tiveram a intenção de viver vidas completas. A escala era industrial. Em Saqqara, arqueólogos descobriram galerias subterrâneas contendo mais de 8 milhões de múmias animais, todas organizadamente arranjadas em jarros de cerâmica e caixas de madeira. Apenas a logística teria sido impressionante. Imagine coordenar a criação, alimentação, morte e mumificação e enterro de milhões de criaturas a cada ano. Número 3. O escândalo das múmias falsas que enganou crentes por séculos. Aqui está a revelação mais chocante de todas. Uma porcentagem significativa de múmias animais não continha animais algum. A tecnologia moderna de raio-x e tomografia expôs uma das maiores fraudes religiosas da história. Muitas múmias pelas quais peregrinos pagaram bom dinheiro continham nada além de gravetos, pedras, lama ou ossos de animais aleatórios misturados. Algumas continham apenas uma pena ou um pequeno pedaço de osso, enquanto outras estavam completamente vazias. Isso não era acidental, era engano sistemático em escala massiva. Embalsamadores sem escrúpulos perceberam que podiam obter lucros enormes vendendo múmias falsas para peregrinos desesperados que queriam oferecer presentes aos deuses. As falsificações mais elaboradas continham apenas partes reais de animais suficientes para parecer autênticas quando manuseadas, mas a maior parte era enchimento sem valor. O que torna isso ainda mais incrível é que essa fraude continuou por séculos sem ser detetada. Peregrinos viajavam centenas de quilômetros, pagavam somas substanciais e inconscientemente ofereciam múmias falsas aos seus deuses, acreditando que estavam realizando rituais sagrados. Número 4. A crença religiosa que impulsionou esta loucura. A força motriz por trás deste fenômeno incrível era um sistema de crenças religiosas que parece quase alienígena para mentes modernas. Os antigos egípcios acreditavam que animais eram mensageiros diretos aos deuses e que mumificá-los levaria a orações e pedidos diretamente ao reino divino. Cada espécie animal estava associada com deidades específicas. Gatos com Bastet, aves ibis com Tote, crocodilos com Sobek. Mas aqui está o que é verdadeiramente alucinante. Eles
acreditavam que quanto mais animais você mumificasse e oferecesse, mais provável era que suas orações fossem atendidas. Isso criou uma corrida armamentista espiritual, onde egípcios ricos encomendariam centenas ou até milhares de múmias animais para cerimônias individuais. Os pobres economizariam por anos para pagar apenas um gato mumificado, enquanto os ricos encheriam câmaras funerárias inteiras com criaturas mumificadas. O impacto psicológico era profundo. Gerações inteiras cresceram acreditando que sua salvação espiritual dependia da matança e preservação sistemática de milhões de animais inocentes. Número 5. A catástrofe ambiental de que ninguém fala. O impacto ambiental desta prática foi absolutamente devastador e é algo que historiadores raramente discutem. A demanda por 70 milhões de múmias animais ao longo de vários séculos criou um desastre ecológico de proporções épicas. Espécies inteiras foram levadas quase à extinção em certas regiões do Egito. O ibis sagrado, uma vez abundante em todo o Vale do Nilo, tornou-se tão raro que tiveram que importá-los de outras partes da África. Populações de gatos foram sistematicamente colhidas ao ponto onde gatos domésticos se tornaram mercadorias incrivelmente valiosas. A demanda por sal natron, essencial para o processo de mumificação, levou à superexploração de depósitos naturais de sal, alterando permanentemente a paisagem. Florestas foram despojadas para fornecer madeira para os milhões de casos e caixões de múmias. A indústria do linho consumiu vastas quantidades de linho, exigindo agricultura intensiva que esgotou os nutrientes do solo. Mais chocante de tudo, os locais de enterro subterrâneos criaram perigos ambientais massivos. Milhões de materiais orgânicos em decomposição em áreas concentradas levaram à contaminação de águas subterrâneas e surtos de doenças que assolaram certas regiões por gerações. A verdade sobre a indústria de mumificação animal do Antigo Egito revela uma civilização impulsionada pela obsessão religiosa ao ponto de extremos ambientais e econômicos. O que começou como prática espiritual genuína evoluiu para uma empresa comercial massiva que explorou tanto a fé humana quanto vidas animais em escala industrial. Da próxima vez que você vir uma múmia de gato egípcio em um museu, lembre-se, você está olhando para o remanescente de um dos fenômenos religiosos mais extraordinários e perturbadores da história.